Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14. Você achou? Diga amém. Ao anjo, assim diz o Senhor para nós essa noite. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos essa noite reunidos para receber toda a instrução, todo o carinho, todo o zelo que o Senhor tem para conosco. Por isso, Pai, revela-nos o que ainda precisamos compreender. Deus, para buscarmos toda a sabedoria necessária, Senhor, para obedecer e cumprir os teus propósitos sobre a terra. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A cidade de Laodiceia foi a última cidade descrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos. A cidade fica abaixo da cidade da Filadélfia, no mapa, e uma cidade extremamente próspera, rica. Laodiceia significa, Lao significa povo, e o sufixo Itseia significa governo, justiça, regime. Então, a palavra Laodiceia é traduzida como o povo que governa, o povo que reina. Não foi sempre assim. Essa cidade se chamava Teodiceia, o prefixo tel, que no grego significa Deus, mas não traduzida como governo de Deus diretamente, porque o Deus para os gregos era Zeus e não o nosso Deus, o único Deus. Essa cidade era chamada de Teodiceia, até que passou por um terremoto, foi destruída, e o seu fundador, Antíoco II, resolveu reconstruir e batizou a cidade em homenagem ao nome da sua esposa, que se chamava Laodice. Meu Deus, eu não sei o que é pior, né? Você tem uma mulher com o nome de Laodice, ou você mudar o nome da cidade. Mas enfim, ele troca o nome da cidade em homenagem à sua esposa, e aí a cidade passa a se chamar Laodiceia. A cidade é uma cidade extremamente rica e próspera. Existia sobre a cidade um comércio muito forte que não se encontrava em todos os lugares. Eles eram especialistas em exportação da lã negra. Então existia um grande rebanho de ovelhas negras no vale de um rio muito especial nas proximidades de Laodiceia. E a extração dessa lã negra favorecia, né, a construção de roupas diferenciadas, porque o preto não precisava ser tingido. Diferente, lembra das cores púrpura que nós vemos, do carmim, do vermelho? A lã negra não precisa de tingir. Então, facilitava muito o processo da produção de vestimentas. Eles também eram conhecidos pela vida
financeira, bancária, né? Muitos lugares de desenvolvimento financeiro, próspero, troca de moedas, né? Especificamente falando. E por último, então, eles tinham uma escola de medicina na cidade de Laodiceia, muito famosa, e também eles desenvolviam uma espécie de colírio, que era específico para doenças inflamatórias, infecciosas do olho. Então, era uma cidade que ganhou dinheiro com características pessoais e próprias, né? Ganhou dinheiro exportando a lã negra, ganhou dinheiro no desenvolvimento do colírio, ganhou dinheiro com os bancos, com as transações financeiras que ela mesma fazia. Então, era um grande centro comercial a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi escolhida na narrativa do apóstolo João para representar o último pedaço da igreja sobre a terra. Ela começa no ano 1900 e vai seguir até o dia da volta de Jesus. Então olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, se tem alguém que está dentro do contexto dessa igreja, diga para ele, sou eu e é você. Diferente de todas as outras igrejas que nós aprendemos com os acertos e com os erros, Laodiceia é o nosso tempo de igreja. Laodiceia é o tempo onde nós somos a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Você está aí? A partir do ano 1900. E é claro que tudo que acontece conosco e com essa geração que está por vir, traz características extremamente importantes e relativas a esse discurso do apóstolo João sobre a igreja de Laodiceia. Hoje a cidade se chama Eskirhisar, na Turquia. É um deserto, a cidade foi completamente destruída. Eskirhisar significa castelo velho, castelo antigo. Foram as únicas ruínas que ficaram, mais nada, não tem mais nada para ver na cidade de Laodiceia atual. Outra grande característica da cidade de Laodiceia é que ela tinha dificuldades de obter água. Não tinha água próxima. Então, eles tinham que trazer essa água de duas fontes. A primeira, mais perto, era um rio que era alimentado, né, pelas águas que desciam das montanhas da cidade de Colosso e formava o rio Lido. E eles então, de uma distância da cidade, eles recolhiam a água do rio Lido e levavam essa água até a cidade de Laodiceia. E faziam a mesma coisa com águas termais que vinham de Herápolis, outra cidade, né? O que são águas termais? Águas que já brotam da terra numa temperatura alta, quente. Por quê? Porque provavelmente debaixo daquele terreno tem vulcões, né? A placa tectônica que fica embaixo ali é aquecida por vulcões. Então aquela água que aparece é uma água já quente. Essa água que vem de Herápolis pode chegar até 42 graus Celsius. Põe para mim as imagens, Felipe, por favor. Esses são os únicos resquícios da cidade. Algumas eles colocam, observa que esse capitel é a parte de cima da coluna, né? Então isso aqui foi montado propositalmente pelo homem, né? Para que se visse alguma coisa montada. A verdade é que a cidade hoje é praticamente desértica, não tem mais nada. Passa para mim. Todas essas colunas foram remontadas, né? Eles foram empilhando essas colunas e montando para que as pessoas pudessem chegar lá, visitar a cidade de Laodiceia hoje e entender um pouco da estrutura, de como que era formado. Essas colunas faziam parte da escola de medicina, né? Então eles recriaram para que a gente pudesse ter um pouco de noção de tamanho. Passa para mim. Aqui também são alguns portais da cidade antiga. E dentro não existe nada. Completamente. Olha, observa que eles estão andando numa rua também de pedras. Mas não tem nada hoje com vida mais em Laodiceia. Passa para mim. Esse é o vale do rio Lido. Observa que onde passa a água,
né, onde tem a canalização de água, floresce. Então, você vê que as outras imagens são imagens mais secas, a grama bem queimada, mas onde passa a água, os campos ficam mais floridos. Essa é a chegada das águas do rio Lido sobre as terras de Laodiceia por conta dos aquedutos. Passa para mim. O que é um aqueduto, pastor? Aqueduto é um desenvolvimento que um homem criou exatamente para trazer água de longe para a cidade, para alimentar a cidade. Então, observa aqui no mapa. Aqui bem no cantinho esquerdo são as águas dos rios. Então, eles fazem toda essa estrutura. Ó, a entrada vem fazendo canaletas, câmaras para inspeção, onde eles olham para saber se a água está chegando ou se o nível do rio abaixou demais e a água não chega. Aqui, tanque de sedimentação, a sujeira cai desse buraco e só segue esse caminho a água limpa, a água pura. O canal, durante todo o canal aberto, chega lá, fica num recipiente, num depósito grande, né, do tanque de distribuição, até chegar na cidade. Isso que a Bíblia chama de aqueduto. É toda essa engenharia para trazer água de longe para a cidade. E era o que acontecia com a cidade de Laodiceia. Em duas fontes, do rio Lido e das águas termais que vinham de Herápolis. Passa para mim, Felipe. Olha a canaleta aqui, por onde segue a água, tá vendo? Na pedra. Então, a água vinha lá do rio, vinha seguindo todo aquele caminho, passava por esse canal aberto, seguindo até ser depositado naquele tanque grande. Esse é os restos do final, né, do aqueduto, onde era esse tanque grande, onde recebia essas águas. Então, esse resto de construção mostra para nós o lugar exato onde essas águas chegavam. Tanto as de Herápolis, as águas termais, quanto as águas do rio Lido. Aí também é de mais perto, né? As construções onde ficavam os tanques de... Olha o tamanho disso, né? Essa pedra com uma tampa em cima. Eram os lugares onde ficavam depositados mesmo as águas. Passa para mim, por favor. Então, observa o mapa. Laodiceia aqui embaixo, nessa estrelinha vermelha. A cidade de Colossos mais abaixo, e esse traçado azul é o rio Lido, tá vendo? Então, Herápolis lá em cima, na outra estrelinha vermelha. Então, da estrelinha vermelha para Laodiceia, vinham as águas quentes. E do rio Lido aqui, esse rio azul, até Laodiceia, vinham as águas frescas, as águas do rio. Acho que essa é as águas termais de Herápolis. Tem um nome bonito, chama Pamukkale. Parece gelo, mas é calcário. E essa água não é gelada, essa água é quente, 40 graus de temperatura. Todas essas formações são naturais, é lindo lá, é muito bonito. É um paraíso. Olha as pessoas tomando banho nessas águas termais, águas aquecidas naturalmente por conta de vulcões subterrâneos. Esse é o campo de ovelhas negras que eu disse, de rebanho de ovelhas negras, né? Que eles eram especialistas em trabalhar. Então, tiravam a lã dessas ovelhas para a fabricação de roupa. Essa é a lã negra, que não precisa de tingimento, já vem própria para ser trabalhada e fazer roupa. Não, para por aí. Até aqui tudo bem? Amém? Então vamos ler o texto comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então você já sabe, o primeiro versículo, ele deixa claro que ele vai falar com o anjo da igreja. E logo depois, Jesus traz características pessoais que se remetem à história da igreja que ele fala. Em todas as narrativas que nós estudamos, Jesus falou dele, contrariando ou se comparando a condutas que a igreja passava ou vivia. Você está aí? Então, ele começa dizendo, essas coisas diz o que é amém? O que é amém? Mas quando é que você fala amém? Quando você termina uma oração, quando você quer concordar com alguma coisa, a pessoa fala, né? Você vai ser abençoada, e você diz, amém. Por quê?
Porque o amém é a palavra que traz a sentença do decreto, que finaliza a promessa ou a profecia. Então, quando Jesus está dizendo, quem vai falar com a igreja de Laodiceia é aquele que representa o amém. O que ele está querendo dizer? É aquele que tem a última. Então, Laodiceia, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O seu nome pode demonstrar que o povo governa sobre você. Mas você precisa entender que dentro da igreja de Deus, dentro da estrutura da igreja de Deus, não tem democracia. Quem funciona é a teocracia. Deus no governo. É Deus instituindo as suas verdades, a sua palavra, a sua promessa. Então, independente do que você quer ser, Laodiceia, eu sou o amém. Eu sou o detentor da última palavra. Eu sou aquele que cumpro a profecia pelo qual eu mesmo entreguei. Então ele continua dizendo, além de ser o amém, eu sou a testemunha fiel e... Então o que ele estava querendo dizer? Ao contrário de você, Laodiceia, que ele vai explicar ao longo do texto, que é a única igreja das 7 igrejas de Apocalipse que não recebeu um elogio da parte de Jesus. Ela só recebeu críticas. Não tinha nada na igreja de Laodiceia que Jesus simpatizasse. Diga ai, ai, ai. Por quê, pastora? Porque toda a estrutura estava vivendo fora do padrão de Deus. Então ele olha para a igreja de Laodiceia e diz, não tem nada que me agrade nessa igreja. Quem que é a igreja de Laodiceia? Quem que é a igreja de Laodiceia? Somos nós, irmão. Então regala bem o canto branco do teu olho. Porque em todas as outras nós passeamos, todas as outras nós visitamos, todas as outras nós conhecemos os acertos e os erros, mas Laodiceia fala de nós. É nossa responsabilidade. Ele está falando de nós. Eu não tenho achado nada que eu possa ter ou declarar a favor de vocês. E ele diz, e se tem alguém que pode julgar outra pessoa, sou eu. Porque ser testemunha é aquele que dá testemunho. É aquele que se respalda em si mesmo. Então ele está falando, diferente de você, Laodiceia, que não tem o que testemunhar, porque eu não tenho visto coisas boas em você. Quem vai te criticar e quem vai falar hoje com você é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Aquele que deu testemunho de si próprio durante todo o período da sua vida. Esse que viveu na terra e cumpriu os propósitos e desígnios de Deus. Ele pode falar de você, Laodiceia. E ele continua e diz assim, além de ser o amém, além de ser a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus. Então ele está dizendo assim, aquele que conhece a obra por completo. Ele tem as 7 estrelas na mão, lembra? Lembra? Está sobre a mão dele. Ele tem liberdade de passear entre os candeeiros, mas ele está dizendo assim, mas eu sou o princípio. Eu sou aquele que conhece a obra desde o projeto inicial. Então, Laodiceia, não tem nada que você venha fazer ou falar que eu já não conheça desde o princípio. Pastor, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer a Laodiceia que a obra de Deus é imutável. É por isso que ele se autodenomina, ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para toda a eternidade. Então o que ele quer dizer com isso? Quando ele diz, eu sou o princípio da criação, eu conheço o desígnio de Deus desde o início. Laodiceia, ele não mudou. Se você não consegue viver aquilo que Deus tem para você, o problema não é Deus. Você está aí? Porque o propósito não mudou. O destino que ele queria da igreja não mudou. O que ardia no coração de Deus não mudou. O que fez com que as histórias não se cruzassem e não tivesse o final, logo no início, né, que Deus desejava, foi a natureza humana, a escolha do homem, não o projeto de Deus. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, se você é Laodiceia, fica bem esperto com que Jesus vai falar com você nessa noite. Continua lendo comigo. Versículo 15.
conheço as tuas obras. Então ele está dizendo assim, eu estou vendo, hein, Laodiceia? Eu estou vendo tudo que você está fazendo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo que você tem feito. E olha o que ele diz. Que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio. Por que Jesus fala isso? Ele não está falando da Batista com a Assembleia de Deus. Ele não está falando dos faladores de língua estranha e dos que não falam língua estranha. Ele está fazendo o jogo de palavras por conta da característica da cidade de Laodiceia. Ele está dizendo, vocês também não têm água. Essa água tem que vir de longe. E quando a água sai de longe do rio, ela sai o quê? Fria, fresca. A água do rio é geladinha. Quantos aqui já tomaram banho de rio? É geladinha. Ele diz, essa água sai de lá, geladinha. O problema é que você viu, enquanto ela vai atravessando todo o aqueduto até chegar à cidade de Laodiceia, o sol esquenta essa água. E essa água não chega fresca. Essa água já não chega geladinha. Ela chega o quê? Morna. E água morna ninguém bebe. Água morna não desce, irmão. E ele fala, quem dera você fosse frio ou quente, porque da mesma forma águas termais saem de Herápolis fervendo 40 graus Celsius. O problema é que quando ela vai passando por todo o aqueduto até chegar à cidade de Laodiceia, o que acontece com a água? Ela esfria. Ela perde o calor, ela fica o quê? Morna. E ele diz, também não dá para beber. Ele diz, quem dera você fosse frio ou quente. E é estranho, porque como a gente quer espiritualizar as coisas, a gente entende assim, que Deus está dizendo, era melhor ser frio no espírito, ou ser quente no espírito que ser morno. Mas ele não estava falando de estados, ele estava falando de vida, porque a palavra no grego, quando fala a referência da água fria, significa refrigério, é a tradução. E quando ele fala da água quente, ele está falando de transformação, de cura. Então ele diz assim, quem dera você fosse refrigério, ou você fosse transformação e cura. O problema é que o morno não faz nenhum dos dois. O morno se intitula do meu nome, se intitula da minha graça, se intitula do meu poder, mas não traz refrigério e não traz transformação para ninguém. Observa o que ele diz. Versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha. Por quê? Porque não desce. E esse é o sentimento que Jesus tem olhado para mim e para você. Não está descendo aqui, ó, na garganta dele. E toda vez que ele olha para nós como Laodiceia, a vontade de Jesus é vomitar. Porque nós não somos refrigério na vida de pessoas. E não estamos sendo canal de transformação e cura na vida das pessoas. Por quê, pastora? Porque a Laodiceia era uma igreja que buscava para ela. Era uma igreja extremamente rica financeiramente. Quando ela sofre o terremoto, ela não pede ajuda a Roma. Ela não pede ajuda financeira a Roma. Ela diz, nós temos tesouros, nós mesmos vamos bancar essa obra de restituição e vamos reconstruir. Ela era soberba em si mesma por conta da sua condição financeira. E ela então começa a viver ou a desfrutar a vida que ela entende que é certo para ela. Que ela entende que é importante para ela. Longe daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então as pessoas que frequentavam a igreja de Laodiceia não iam em busca de refrigério para as suas almas. Quando Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Gente precisando de refrigério. Não iam à igreja de Laodiceia pessoas que estavam querendo passar por um processo de transformação. Eu fui escravo, eu vivi no Egito, agora eu quero me libertar, eu quero viver a promessa que Deus tem para mim. As pessoas que chegavam para ser membros da igreja de Laodiceia queriam crescer financeiramente, queriam mudar de vida nessa terra, queriam progredir, prosperar e buscavam por si mesmo.
E aí Jesus diz, se não é para trazer refrigério e não é para trazer transformação ou cura, a vontade que eu tenho é de vomitar vocês. Porque eu não gerei uma igreja para ser suficiente em si mesmo. O povo não pode governar aquilo que em Deus determinou. O povo não pode dizer o que pode ou o que não pode, o que é certo ou o que é errado. Quem traz esses conceitos é o Senhor. Não podemos negociar princípios. Se Deus diz que gosta, é Ele que gosta. Você pode não gostar, mas se Ele diz que gosta, vai valer o que Ele gosta. Porque é dele, a igreja é dele, tem que estar debaixo do governo dele, tem que estar debaixo do conceito que ele entende que é ser igreja. Não é o meu jeito de ser igreja, é o jeito dele de ser igreja, é o jeito dele de adorar, é o jeito dele de servir, é o jeito dele de trazer refrigério, libertação e cura sobre a vida das pessoas. E ele continua dizendo, leia comigo 17. Pois dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre e cego e nu. Então no versículo 17 ele diz, você diz, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho dinheiro. E o engraçado é que, vou falar uma coisa para você pensar, leva para casa e reflete. O engraçado é que a igreja de Laodiceia enriquece vendendo a lã das ovelhas negras. Ela prospera em cima da propriedade do bem que a ovelha negra entrega. Não sei se você consegue alcançar isso, mas ela não está preocupada. A ovelha negra, ela é linda, igual a branca, mas a linguagem figurativa, ela representa o que está errado, o que está fora do prumo. E quando eu como igreja me permito me enriquecer por conta daquilo que vem de uma ovelha negra, eu estou dizendo, eu recebo os bens, mas não estou interessado na transformação dela. Eu recebo o que ela tem para me dar, mas eu não estou preocupado com o refrigério que pode vir sobre ela. Essa é a visão da igreja de Laodiceia. Continua lendo comigo. Ele diz, você está rica e abastarda e não precisa de coisa alguma, porque esse era o discurso da Laodiceia. Não precisa de Roma para nada, não precisamos de ninguém. A gente reconstrói, a gente edifica, a gente faz, porque a gente tem dinheiro para fazer. Aí ela diz, pois é, esse é o que você acha, Laodiceia. Mas sabe como é que eu te vejo? Eu te vejo pobre, eu te vejo cega e te vejo nu. Talvez as pessoas enxerguem Laodiceia de uma forma diferente. Eu não enxergo assim. Eu olho para Laodiceia e vejo aquela que produz lã para vender, aquela que produz tecido para fazer roupa para as pessoas. Ela produz para os outros, mas ela mesma está sem roupa. Aquela que produz colírio para curar os olhos dos outros, está cega. Aquela que diz que tem dinheiro para fazer o que quiser, essa é pobre diante de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. A nossa igreja, a igreja do tempo de hoje, é a igreja que olha para o outro e não consegue enxergar a si mesmo. Eu enxergo todos os defeitos do outro, mas não enxergo o meu. É isso que Jesus está olhando. Para mim, você é cego, porque você enxerga o de lá, mas não enxerga o daqui. A gente prega libertação, mas a nossa vida está cheia de demônios. A gente prega cura na família, mas a nossa casa é uma bagunça. A gente prega como fazer ou ajudar o outro a prosperar. Essa é a linguagem do coach hoje. Ajudar as pessoas a organizar a vida financeira. Mas se você for olhar a vida deles, todo mundo mergulhado em dívidas. Todo mundo com o nome sujo. Uma igreja pobre segue nu achando que é, quando não é. Quando não tem roupa. Quando não tem visão. E quando a riqueza que ela acha que tem não faz a menor diferença para Cristo. Observe o que diz as Escrituras. Versículo 18. Aconselho-te de que de mim compre ouros refinado pelo fogo para ti. Então o que Jesus estava dizendo? Para agora, Laodiceia, em nome de Jesus. Para agora e começa a entender que todo esse dinheiro que você tem para mim não vai fazer diferença nenhuma se isso não for pautado debaixo de tratamento.
que comprar ouro refinado no fogo, amigo, é pagar preço por um tesouro escondido. É pagar preço por aquilo que realmente importa para Deus. É adquirir riquezas, é tesouros no céu. Ouro refinado no fogo fala de aprovação. Fala de você pagar por aquilo que vai ser aperfeiçoado. Então, o que ele estava ensinando a igreja de Laodiceia era: vocês estão ensinando as pessoas a prosperarem nessa terra. Eu quero levantar uma igreja que ensine pessoas a serem ricas em mim, buscando os meus tesouros, buscando enxergar aquilo que realmente tem valor para mim. Ter dinheiro é bom, amigo, paga a conta, põe comida dentro de casa, mas se você não buscar os tesouros do reino, você só vai ter vida eterna, não vai ter experiência de reinar com Cristo Jesus. E ele está dizendo: se tem que gastar tempo ou investir dinheiro, invista naquilo que vai ser ouro aperfeiçoado no fogo. Invista naquilo que vai trazer entendimento, conhecimento, sabedoria, que vai levar você a ir mais profundo comigo. Porque esse é a riqueza que eu quero dar a Laodiceia. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Na autoridade do nome de Jesus. Se tem um homem e uma mulher aqui, Senhor, que quer crescer no Senhor, que quer estudar, que quer se aperfeiçoar mais e mais em Ti, Pai, é tesouro dessa terra não, é galardão diante de Deus. Abre as janelas dos céus e derrama sobre aquele que busca, porque a Tua palavra diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, para a glória do Deus vivo. Aleluia. Ele continua e diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro fino refinado pelo fogo para enriquecer. Ele diz: vestiduras brancas para ti, vestírios, continua lendo, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua. Então ele diz: tem que comprar alguma coisa, compra roupa para você vestir, mas não é dessa terra, não. Quero vestimentas espirituais, vestimentas santas, brancas diante de mim, porque eu não quero ficar olhando para a sua nudez, para a sua vergonha, para a manifestação do teu pecado. Eu quero olhar para você, Laodiceia, vestida. Eu quero olhar para você, Laodiceia, e ver que você está buscando acertar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A igreja de Laodiceia hoje é uma igreja que vive debaixo da graça. Louvado seja Deus pela graça. Mas Jesus não precisou dela. Por que Jesus não precisou? Por que Jesus não precisou dela? Porque ele estava consoante a vontade do Pai. Ele estava cumprindo o propósito do Pai. A graça é favor imerecido, é misericórdia. Deus derrama por amor a nós. Porque se não fosse a graça, estava todo mundo condenado. O que Ele está querendo dizer para mim e para você é: assim como Jesus foi para o Pai, a gente pode ser Laodiceia. Você pode parar de andar por aí pelado, mostrando a tua vergonha para as pessoas. É só você decidir vestir vestes de santidade. É só você decidir vestir roupas que não vão envergonhar o nome do Senhor. É só você decidir vestir roupas que não vão mais fazer com que as pessoas não entendam por que nós confessamos uma fé e não a vivemos. Porque o mundo espiritual nos enxerga nus. Eu lembro da primeira vez que nós fizemos um retiro espiritual da igreja. Eu tive uma visão onde os anjos entravam naquele galpão com uns carrinhos. Quantos aqui já viram uns carrinhos de hotéis que eles penduram umas roupas assim, tipo uns cabideiros, né? E quando eu comecei a orar, eu comecei a ver um monte de gente entrando, empurrando aqueles carrinhos, e eu ficava olhando e falei: que negócio é esse? Um monte de coisa pendurada. E aí Deus falava comigo: eu estou trazendo vestes, porque o povo está nu. Vestes de santidade e armaduras para aqueles que vão guerrear no Espírito. E os anjos começavam a tirar aquelas roupas daqueles cabideiros e iam entregando e iam vestindo as pessoas. O problema é que a gente é limitado à visão que a gente tem em mundo físico. Não tem ninguém pelado no nosso meio. Não significa que não esteja nu diante de Deus. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. A nossa visão só vê essas coisas dessa terra. Deus não.
Deus vê você por dentro. Deus vê toda a sua estrutura, toda a sua natureza, e não dá para esconder dele. Então ele diz, se tem que pagar preço, que comprar e pagar preço, paga preço pelos tesouros escondidos, é a parábola da pérola, que é o reino. Paga preço por vestes de santidade. Não se envolva com as bagunças dessa terra não, Laodiceia, porque não é porque todo mundo está fazendo que eu quero que você faça. Não é porque você exporta roupa para todo mundo que eu não estou vendo que você está nu. Eu estou te vendo nu, Laodiceia. Se veste diante de mim, paga preço para ter roupa digna diante de mim. E ele continua, ele diz, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que... Ele diz, vocês têm escola de medicina, vocês produzem o colírio para ajudar as pessoas a curar a infecção e inflamação dos olhos, mas vocês mesmos não enxergam. E essa é a fase crítica da igreja de Laodiceia. A gente adora enxergar o problema nos outros, falar dos outros, apontar incapacidades, impossibilidades, apontar erros, pecados. Mas a Laodiceia não olha para si, porque ela está cega. Então é muito mais fácil eu julgar o meu irmão do que olhar para mim mesmo. Então você tem que pagar preço para alguma coisa, Laodiceia. Compra o colírio aí, irmão, ó, pinga no teu olho primeiro. Porque antes de dar o conselho para o irmão, viva o que você está aconselhando. O Senhor está dizendo, ama a tua esposa, querido, que é importante ser família. Ama a tua esposa dentro da tua casa primeiro de verdade. Cuida dos teus filhos de verdade. Não se envolva com coisas ilícitas. Não faça aquilo que desagrada a Deus. Viva uma vida íntegra. Aí então você pode pingar colírio nos olhos dos outros. Porque a Bíblia diz, um cego não guia outro cego. Não dá para ser desse jeito. Nós podemos ir muito além. Mas a Laodiceia precisa se enxergar doente. Coisa que ela não se enxerga. Está tudo bem para a Laodiceia. Está tudo sempre muito bem para a Laodiceia. Ela vem no domingo, ela adora a Deus, ela toma ceia. Ela participa dos movimentos, ela vem nas festas. Laodiceia é crente. Pode ser para mim, pode ser para o teu irmão. Mas o noivo da Laodiceia está dizendo, eu não te quero, Laodiceia. Porque toda vez que eu olho para você, a vontade que me dá é de vomitar. Porque eu não escolhi morar a eternidade com uma noiva pobre, cega e nua. Eu desenhei para mim uma noiva ataviada, bem vestida, branca, cheia de adornos. E não é um discurso falado, Laodiceia, tem que ser vivido. E não dá para correr de hoje não, querido. Porque hoje esse tempo sou eu e você. Ele está falando para mim e para você. Nós precisamos despertar para essa realidade. Não importa que nós vamos ter uma porção de história, pastora, mas essas histórias nós escutamos em todo o tempo. Em tudo que é lugar. Tem problemas desse tipo, eu sei, querido. Mas se você decidir desligar o botão de Laodiceia e começar a focar no que deu certo na Filadélfia, Deus transforma a mim e você. É uma questão de decisão, de escolha. Vamos pagar preço por aquilo que agrada a Deus. Vamos parar de pagar preço por coisas que Deus não pediu, que Deus não exigiu. Nós precisamos focar naquilo que realmente Deus tem para nós. Ele continua, lê comigo. 19. Eu repreendo e disciplino quanto os amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Ele está dizendo, eu não desisti de você. Apesar de estar com nojo, eu não desisti de você, Laodiceia. Eu não desisti. Ele diz, se eu tenho um conselho para te dar, já que eu não consigo ver coisas boas. Poxa, pastora, será que Jesus não se alega com a quantidade de pessoas que nós estamos levando para o Evangelho? Quantas almas estão aceitando Jesus? É lindo. Mas ele está dizendo, não está servindo para refrigério e não está servindo para transformação. Gente nascendo na força do braço, não em Cristo verdadeiramente. Porque
Porque uma vez que você morre para o mundo e nasce para Cristo, acabou, querido. A conduta, a experiência, a fala, a escolha, o comportamento, direcionamento, tudo tem que mudar. Se você continua seguindo a sua vida naturalmente, como se nada tivesse acontecido antes e pós o seu batismo, tem uma coisa errada. Por quê? Porque o batismo, o sepultamento marca um tempo. O que acontece depois dele é que Deus está de olho. Então Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu estou vendo uma massa enorme de pessoas aceitando Jesus, confessando Jesus com a sua boca, mas eu preciso ver transformação, Laodiceia. Se todo esse povo que confessou Jesus, entregou a vida no altar, tivesse tido posicionamento, a terra onde você pisa já tinha sido sarada. A violência não se plantava mais nesse lugar, a corrupção não se plantava mais nesse lugar, porque uma vez que você é transformado, o mundo não te pega. Você está aí? E ele diz: eu repreendo e disciplino quem eu amo. Eu não desisti de você, Laodiceia. Eu estou te corrigindo porque eu quero que você fique bem. E ele diz assim, a direção que ele dá: sê, pois, zeloso e arrepende. O termo é tema. O zeloso aí não é tenha cuidado, ou cuidado para você não se ferir, não se machucar. Não, é adquira temor. Porque é o que está faltando em Laodiceia, amigo. A gente entra e sai daqui como se estivesse na sala do cinema. A gente cola chiclete debaixo da cadeira, a gente come, a gente bebe, não tem referência. Ah, pastora, a senhora não está idolatrando o templo? Não, querido, eu aprendi uma coisa na minha vida: ninguém vai diante do juiz de qualquer roupa, falando qualquer coisa, ou se apresentando de qualquer jeito. Por que diante da autoridade do homem você é obrigado a se comportar, mas diante de Deus você finge que você tem intimidade e faz o que você quer? Ele diz: ô Laodiceia, se arrepende, mas deixa o temor nascer de novo. Entenda que eu te vejo, Laodiceia. Entenda que eu estou olhando, que eu estou vendo as coisas, que não está passando despercebido não, Laodiceia. Ele continua, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele. Então olha que triste isso. Quantas vezes você já ouviu esse texto isolado? E é lindo esse texto isolado, Jesus fora da porta batendo, a pessoa abrindo, ele entrando, fazendo morada. Oh, que lindo. O problema é que a gente não pode romantizar a palavra. Porque o texto, o versículo 20 está dizendo: eu estou à porta. E ele está falando de Laodiceia, ele está dizendo: me colocaram do lado de fora. Eu estou do lado de fora, batendo na porta, implorando para entrar. E ele diz: pelo amor de Deus, Laodiceia, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu ter comunhão, deixa eu ter intimidade com você. Porque nós colocamos Cristo do lado de fora e batemos a porta. Porque em Laodiceia, quem governa é o homem, quem governa é o povo. É a voz do homem, é o que eu acho, é o que eu penso, tem que ser o que é melhor para mim. E Jesus diz: eu estou lá, batendo na porta, do lado de fora e dizendo: Laodiceia, Laodiceia, deixa eu entrar. Porque o judeu não se assenta à mesa com qualquer pessoa, com estranhos. Quando você for comigo para Israel, você vai observar isso. As mesas, todas as mesas dos restaurantes ficam marcadas. Eu não posso sentar igual você senta quando você vai no Bob's. Tem gente que se sentada e você diz: dá licença, e bota a sua bandeja ali e come, que você está cheio de fome, você não tem tempo para perder. E não olha nem na cara do camarada que está sentado do seu lado, você só quer um lugar para sentar. No Israel não funciona assim. Ele não se assenta com estranhos, com quem ele não comunga da mesma fé, ou não tem participação com a mesma família. Então, o que Jesus está dizendo? Deixa eu entrar, Laodiceia, porque eu vou sentar na mesa com você, como se nós tivéssemos intimidade, como se nós tivéssemos comunhão. Você não vai ser uma estranha para mim, mas eu preciso entrar. Eu
preciso entrar. Me deixe entrar, Laodiceia. E ele continua, lê comigo. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no meu trono. Então, o versículo 20, ele já começa a falar de conselho, e no 21 de restituição. E ele diz, ao vencedor, diga, ao vencedor. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, aquele que for movido debaixo de grande emuná. Só tem um jeito da gente mudar a história de Laodiceia. É a gente começar a se posicionar debaixo de emuná. De firmeza, segurança, estabilidade, propósito. E a gente começar a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Parar de bobagem. Parar de perder o foco por bobagem. Parar de se afastar de Jesus por bobagem. Parar de se desviar por causa de bobagem. Quem está debaixo de emuná tem pés firmes, fincados na rocha. Quem está debaixo do propósito de emuná não olha para a direita, não olha para a esquerda. Ele segue o alvo que é Cristo Jesus. Quem está debaixo da emuná entende que o mais importante é cumprir o desígnio do Pai do que se submeter à vontade e à opinião do teu irmão. Não importa o que as pessoas acham, siga o que Deus falou no teu coração. E Ele está dizendo, ao que vencer, ao que permanecer dessa forma, ao que se mantiver dessa forma, Ele diz, eu dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Olha o que Ele está dizendo. Não é qualquer pessoa que vai sentar no trono dele. Eu só sentei, ele disse, eu só sentei porque eu venci. Ele venceu o quê? Ele venceu o pecado. Ele venceu a humilhação, ele venceu a vergonha. Ele venceu os constrangimentos, ele venceu as acusações. Ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu as feridas, os flagelos, as dores. Ele venceu. E ele está dizendo, igreja, se você desejar vencer e passar por cima dessas coisas, ao mesmo galardão que o Pai me deu, eu vou dar a você. O Pai disse para mim, porque você venceu, senta aqui, filho, no lugar da minha herança. Porque o trono só passa por hereditariedade. O rei morre, o príncipe assumir. E a família real instituída é que governa. Então o que ele está dizendo, porque eu venci, o meu Pai me deu o direito de eu sentar na cadeira dele, me deu o direito de eu receber a herança dele. Olha o que ele está prometendo para mim e para você. Se a gente abrir mão de ser Laodiceia e passar a ser verdadeiramente Teodiceia, governo de Deus instaurado sobre a terra, pelos 4 cantos da terra, ele está dizendo, eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz, o mesmo que meu Pai fez comigo. Eu vou dar a você o direito da herança. Eu vou dar a você o direito de se assentar no meu trono, de receber aquilo que só por hereditariedade, vínculo familiar se recebe. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 3. Vou terminar. Gênesis capítulo 3. Verso 19. No suor do seu rosto comerá o teu pão. Essa foi a primeira que nós vimos, né? É referente a Apocalipse 2, verso 17. Até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque, aí a sentença do 3, 21. Tu és pó e ao pó. Então o que ele está dizendo? Por conta do pecado da Eva,
por conta da decisão da Eva de pecar contra Deus e de não cumprir aquilo que Deus ordenou, Deus designou a Eva e Adão a sentença de voltarem a ser criatura. É por isso que ele diz: eu criei vocês do pó. Sim ou não? Criei vocês do pó. Agora vocês vão voltar ao pó. Ele diz: do mesmo jeito que eu trabalhei debaixo da criação, do instinto da criação, e formei vocês como criatura, vocês vão voltar ao propósito inicial, como criatura. A restituição para a igreja de Laodiceia não é voltar ao pó. Resgate da essência de ser criatura. Ele diz: eu vou dar a você herança de filho. Porque diferente, a primeira noiva caiu e pecou, e foi destinada a ser sentenciada a voltar a ser criatura. Mas a segunda noiva, essa que perseverar, essa que vencer os desafios, essa não vai ser considerada criatura. Essa vai ser chamada para reinar junto com Ele. Essa vai se assentar no trono, vai receber a herança, vai receber posse da hereditariedade de Deus. Porque tem herança, faz parte da família. Não é mais criatura, agora é família. É filho. E como noiva somos esposa de Cristo. Referencial de família. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero dizer para você, querido, na autoridade do nome de Jesus, que eu e você podemos sim viver, experimentar aquilo que Deus tem de extraordinário para nós. Bota para mim, Felipe, os últimos. Nós precisamos tomar 2 decisões essa noite. Aprender com os conselhos. Olha para mim um minutinho. Aprender com os conselhos e receber o que Deus tem. Porque toda bênção que Deus tem para restituir tem que passar pela imunidade de Deus. Você tem que receber dentro de você. Antes de receber fisicamente, você tem que receber dentro de você. Você alcançou? Então bota para mim, Felipe. Então vamos repetir. A primeira igreja de Éfeso recebeu como elogio rejeitar as heresias, ser paciente e perseverante. A instrução que Deus deu, voltar ao primeiro amor. Todas essas lições de instrução nós precisamos guardar e aplicar na nossa vida todos os dias. E por último, Ele prometeu à igreja, dou a elas o direito de comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna recebeu como elogio, suportou o sofrimento, recebeu a instrução, exortação à fidelidade até a morte. E a promessa, receber a coroa da vida. Pérgamo, manter a fé em Cristo. A instrução, arrependimento da idolatria e da imoralidade. Ela vai receber o maná e um novo nome. A igreja de Tiatira cresceu no serviço ao próximo. A instrução, manter a fé e deixar o culto idólatra. A resposta de Deus, a promessa, a soberania das nações e a estrela da manhã. Sardes recebeu o elogio. Alguns mantiveram a fé pura. A instrução, buscar o renovo do que ainda sobreviveu. A promessa, honra e vestes brancas. A igreja da Filadélfia, elogio, perseverante na fé. Recebeu a instrução, guardar a fé. E a promessa, lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. E por último, a Laodiceia, recebeu elogio. Não recebeu elogios. A instrução, se arrepender e voltar ao zelo, voltar ao temor. E a promessa, compartilhar do trono de Deus. Observa para mim, essa é a reação do princípio da queda com o princípio da restauração. A primeira igreja privou-nos da árvore da vida. A restituição de Deus devolveu-nos a árvore da vida. Colocou-nos sob sentença de morte. A restituição dá-nos a vida sobre a segunda morte. Força-nos a ganhar, forçou a nós a ganhar o nosso pão. A restituição de Deus, prover para nós o maná escondido. Roubou o nosso domínio. Deus promete poder sobre todas as nações. Deixou-nos nus. A promessa, veste-nos com vestiduras no santuário de Deus. O pecado expulsou-nos da presença de Deus. Mas a restituição do Senhor faz-nos colunas do santuário do Senhor. E o pecado nos devolveu ao pó. Mas a restituição da Laodiceia coloca-nos de volta no trono de Deus.
Pastor, o que a senhora quer? Eu quero animar você a ser diferente, querido. Porque sendo igual, a máquina Xerox faz. A gente não precisa entrar na Xerox para ser crente igual. Deus está olhando para nós e está dizendo: vamos lá, porque eu não quero mais chamar você de Laodiceia. Eu quero dar a você um nome onde eu vou manifestar o meu extraordinário, o meu poder, onde eu vou restaurar você, noiva minha, onde eu vou aplicar em você tudo aquilo que eu tenho para você. É só você ouvir meus conselhos e receber aquilo que eu tenho para te dar, em nome de Jesus. Como que eu vou fazer isso, pastora? Debaixo de decisão, debaixo de firmamento, de fidelidade, de escolha, buscando todos os dias a emuná do Senhor.